O vento frio soprava suavemente ao longo das montanhas, enquanto o sol começava a mergulhar no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. Sentado à beira de um penhasco, Gabriel observava em silêncio o mundo ao seu redor. Mas não sentia a beleza daquele pôr do sol. Ele estava vazio. Aquela paisagem que em outros tempos teria trazido alguma paz, agora parecia apenas mais um lembrete de sua própria insignificância. Seu corpo estava ali, imóvel, mas sua mente vagava, perdida em um turbilhão de pensamentos que o consumiam por dentro. Ele tentava encontrar algum sentido no caos de sua vida recente, mas tudo parecia se afastar de qualquer compreensão lógica. No fundo, uma pergunta crescia em sua alma, uma dúvida constante que nunca o deixava em paz. Gabriel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e fechou os olhos. Respirou fundo, tentando afastar a angústia que lhe apertava o peito. Mas não adiantava. Parecia que o peso do mundo estava sobre seus ombros, e quanto mais tentava entender, mais ele se sentia esmagado. A memória de sua esposa, Emily, vinha à tona frequentemente. Seu sorriso suave, suas palavras sempre cheias de esperança. Fazia pouco mais de um ano que ela se fora, mas a dor da perda ainda era crua e real, como se tivesse acontecido ontem. Ele tentara seguir em frente, tentar encontrar consolo nas palavras das pessoas ao seu redor, mas a verdade era simples, ele estava sozinho. Mesmo cercado por amigos, a solidão dentro dele era inescapável. E Deus? Onde estava Deus? Gabriel sempre acreditara. Fora criado em uma família de fé, e essa crença tinha sido uma âncora em muitos momentos difíceis da vida. Mas quando Emily adoeceu, ele rezou, implorou por um milagre que nunca veio. E então ela se foi, e o silêncio foi tudo o que restou. Agora, à beira daquele penhasco, ele se perguntava pela última vez. Sua voz era quase um sussurro, um eco perdido na imensidão ao seu redor. Onde você está? Ele falou para o céu, mas suas palavras desapareceram no vento. Por que eu não consigo te sentir? Por que você me abandonou? O som do vento e o farfalhar das árvores foram sua única resposta. O sol afundava lentamente, levando consigo a última luz do dia, e Gabriel sentiu o frio da noite se aproximar. Ele abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas quentes correrem por seu rosto. Não era a primeira vez que chorava desde a perda de Emily, mas naquele momento, a dor parecia insuportável. Ele se ajoelhou ali mesmo, na beira do penhasco, e as palavras começaram a sair de seus lábios quase sem que ele percebesse. Uma oração desesperada, uma súplica, mais como um grito de dor do que qualquer outra coisa. Por favor, me dá uma resposta, sua voz falhou. Só me mostre que você está aí, que eu não estou sozinho. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Gabriel esperou, e esperou. Mas a única coisa que ele ouviu foi o som distante de corujas começando a cantar na floresta abaixo. Nada. Não havia resposta. Exausto, ele caiu sentado novamente, as mãos tremendo, o rosto molhado pelas lágrimas. A escuridão começou a envolver o vale à sua frente, e Gabriel sentiu que estava sendo tragado junto com ela. Ele não conseguia mais. Não havia mais fé para sustentar, apenas vazio. E foi ali, naquele momento de total rendição, que ele sentiu algo diferente. Um silêncio mais profundo, como se o próprio tempo tivesse parado. Gabriel abriu os olhos e olhou ao redor. O vento havia cessado, e o mundo parecia suspenso em uma quietude surreal. Ele se levantou, confuso, sentindo uma leve eletricidade no ar. E então ouviu: "Você está me procurando no lugar errado." Gabriel congelou. Ele olhou ao redor, confuso, tentando identificar de onde vinha aquela voz. Mas não havia ninguém por perto, apenas ele e a vastidão da natureza. Era impossível que alguém estivesse ali, naquele lugar tão remoto. O coração dele começou a bater mais rápido, e por um instante ele se perguntou se sua mente estava lhe pregando peças. "Quem está aí?" ele perguntou. A voz trêmula, mas firme. O eco de sua própria pergunta foi a única resposta que recebeu. Ele permaneceu de pé, os olhos vasculhando o ambiente à sua volta, esperando por algo, qualquer coisa. O silêncio se arrastou por alguns momentos e Gabriel começou a duvidar do que havia ouvido. Talvez fosse apenas sua imaginação, fruto de sua exaustão mental. Ele passou as mãos no rosto, tentando se recompor, mas antes que pudesse retomar a calma, a voz ecoou novamente, desta vez mais clara, mais próxima. "Estou mais perto do que você imagina." A respiração de Gabriel ficou entrecortada e seu corpo se enrijeceu. Dessa vez ele sabia que não era sua imaginação. A voz era real, mas não vinha de fora. Era como se estivesse sendo ouvida de dentro de sua própria alma, ressoando nas profundezas de sua mente e coração.
Uma presença indescritível, mas palpável, o cercava. Quem é você? Gabriel perguntou, a voz quebrando no final. Havia medo em suas palavras, mas também um fio de esperança. Uma parte dele ansiava por uma resposta, mesmo que a outra parte temesse o que ela poderia ser. Você já sabe a resposta. A voz era calma, paciente, como se sempre tivesse estado ali, esperando por ele. Era ao mesmo tempo familiar e distante, como uma lembrança de algo que ele havia esquecido. Gabriel sentiu suas pernas fraquejarem, e ele caiu de joelhos novamente, o olhar fixo no chão de terra e rocha à sua frente. Ele não sabia o que dizer, o que fazer. Sua mente girava com uma mistura de emoções: descrença, esperança, medo. Ele sentiu o peso de tudo que carregava durante tanto tempo se dissipar, lentamente sendo substituído por uma calma indescritível. Eu não sei o que fazer, ele sussurrou com as mãos tremendo ao tocar o chão. Ele não sabia por onde começar. Sua vida parecia um emaranhado de dores e perguntas sem respostas, e agora, de repente, parecia que tudo isso o havia levado até aquele momento. Não precisa fazer nada. A voz era firme, mas suave. Não estou aqui para que você me peça nada, ou para que eu resolva os seus problemas como você imaginava. Estou aqui porque sempre estive, mesmo quando você achava que eu não estava. As palavras ecoaram dentro de Gabriel, e ele fechou os olhos com força. Tudo o que ele havia sentido, toda aquela solidão esmagadora, estava sendo confrontada por algo que ele mal conseguia compreender. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. Ele sempre se sentiu tão distante de qualquer sinal de divino, mas agora, naquela quietude profunda, ele sabia que estava diante de algo muito maior. Eu não te senti? Gabriel balbuciou, tentando entender. Eu pedi. Eu implorei. Por que você não respondeu? O silêncio se seguiu por um breve momento, antes que a resposta viesse, carregada de uma sabedoria que Gabriel não podia contestar. Você estava ouvindo o ruído da dor, não o silêncio da minha presença. Essas palavras atravessaram Gabriel como uma onda. Ele compreendeu que sua dor e desespero haviam construído muros em sua mente, separando-o de qualquer tentativa de perceber o que estava ao seu redor, o que sempre esteve ao seu lado. Era como se ele tivesse esperado por uma resposta grandiosa, algo que afastasse sua dor com força. Mas a verdade era que a resposta estava ali o tempo todo, no silêncio, na quietude, na presença que nunca o abandonara. E agora? Gabriel perguntou, as lágrimas ainda caindo de seus olhos, enquanto seu corpo sentia o peso da revelação. O que eu faço agora? A resposta foi simples, mas poderosa. Continue vivendo. Eu não te prometo que a dor vá embora, mas prometo que você nunca estará sozinho para enfrentá-la. Gabriel respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um fio de esperança, uma calma profunda se assentando em seu coração. Ele olhou para o céu, que agora estava estrelado, e pela primeira vez desde que Emily se fora, ele sentiu que havia uma razão para continuar. O silêncio se instalou novamente ao seu redor, mas desta vez não era o mesmo silêncio frio e opressor. Era um silêncio carregado de significado, como se todo o universo estivesse em paz por um breve momento. Ele se levantou devagar, enxugando os olhos e olhou para o horizonte. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem olhando diretamente para ele. Gabriel sabia que não estava mais sozinho. Enquanto dava seu primeiro passo de volta, longe do penhasco, o som do vento voltou, suave como uma canção distante. Ele não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava pronto para descobrir. O caminho de volta parecia ao mesmo tempo familiar e novo. Cada passo que Gabriel dava sentia-se mais leve, como se parte da escuridão que o acompanhava estivesse sendo diluída pela serenidade que havia tomado conta de sua alma. Ele não conseguia parar de pensar na voz, tão calma, tão segura. Era como se finalmente, após meses de luta interna, uma resposta começasse a se formar dentro dele, mesmo que ele ainda não entendesse completamente o que significava. Enquanto caminhava pela trilha da montanha em direção ao vilarejo, a noite crescia ao seu redor. As estrelas, que antes pareciam distantes e indiferentes, agora brilhavam de forma quase reconfortante. Gabriel começou a perceber algo que nunca havia notado antes. O silêncio da noite não era vazio. Havia uma presença naquele silêncio, uma vibração sutil, uma vida pulsando ao seu redor. Ele se perguntou como nunca havia percebido isso antes. Sempre esteve aqui. Gabriel murmurou para si mesmo, repetindo as palavras que ouvira mais cedo.
Ele parou no meio do caminho, olhando para as árvores que balançavam suavemente ao vento. As folhas brilhavam à luz das estrelas, e ele sentiu uma estranha conexão com tudo ao seu redor. Era como se, finalmente, ele estivesse desperto para algo maior. No entanto, a paz que agora habitava seu coração não significava que ele estava sem perguntas. Muito pelo contrário. Cada resposta que parecia surgir abria novas questões, e Gabriel sabia que ainda tinha muito a entender. Com a mente mergulhada em reflexões, ele não percebeu que havia chegado à pequena ponte de madeira que cruzava um riacho, um local que ele e Emily costumavam visitar nos fins de tarde. O som da água correndo lentamente era quase um sussurro, e Gabriel sentiu o aperto familiar no peito. Emily costumava sentar-se nas pedras perto da margem, observando a água, dizendo que o movimento do riacho lhe trazia paz. Gabriel parou na ponte e olhou para a água que corria suavemente sob seus pés. Ele sabia que as perguntas que o consumiam desde a morte de Emily não haviam sido totalmente respondidas. Ele sabia que, por mais que agora sentisse uma presença maior, o vazio da perda ainda estava lá. A dor ainda era real. Por que ela? Ele perguntou em voz alta, olhando para o reflexo distorcido das estrelas na água. Por que você a levou? O silêncio se seguiu, mas desta vez não era o silêncio opressor de antes. Era um silêncio que parecia convidar Gabriel a esperar, a escutar. O que você espera que eu entenda? Ele continuou, o tom de sua voz misturado entre a raiva e a tristeza. Eu a amava. Ela acreditava em você. Então por que a dor? Por que o silêncio quando eu mais precisei? Ele sabia que Deus não iria dar respostas fáceis. Essa presença que ele começava a sentir não era do tipo que oferecia soluções imediatas. Era uma presença que trazia uma nova forma de ver o mundo. Uma maneira de encontrar significado mesmo no sofrimento. Não há resposta que possa apagar a dor da perda, Gabriel. A voz voltou, suave como o vento que passava por entre as árvores ao redor dele. Não há resposta que possa apagar a dor da perda, Gabriel. A voz não era de julgamento, mas sim de compreensão. A dor faz parte da vida que vocês humanos vivem. Ela é uma consequência do amor, da conexão e das escolhas que fazem ao longo do caminho. Gabriel apertou as mãos na beirada da ponte, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sempre soubera, de alguma forma, que a dor e o amor estavam entrelaçados, mas ouvir isso agora, diretamente, mexia com ele de uma maneira nova. Não era a resposta que ele esperava. Não era uma solução que apagaria o sofrimento. Mas havia algo ali, algo que começava a fazer sentido, mesmo que lentamente. Então, ela teve que morrer para que eu aprendesse essa lição? Gabriel perguntou com uma mistura de dor e amargura. Isso era parte de um plano? Mais uma vez, a resposta não veio imediatamente. O silêncio se estendeu, como se a própria natureza ao redor estivesse esperando junto com ele. Não, Gabriel. A voz respondeu calmamente. A morte dela não foi parte de um plano para te ensinar algo. A vida de Emily foi vivida plenamente, como a dela, com as escolhas e os caminhos que seguiram. A dor que você sente é a prova do amor que vocês compartilharam. E eu estava com ela, assim como estou com você, em cada momento. Gabriel fechou os olhos, as lágrimas ameaçando retornar. A ideia de que Deus estivesse ali, presente, mesmo durante os piores momentos, era algo que ele ainda tinha dificuldade de aceitar. Mas ao mesmo tempo, havia um alívio inesperado ao ouvir isso. O sentimento de abandono que ele carregava desde que Emily havia partido começava a se desfazer. Deus não havia levado. A vida simplesmente seguiu seu curso. A dor, o amor, a perda, tudo fazia parte da jornada. Então o que eu faço agora? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Como eu sigo em frente? O som da água correndo suavemente sob a ponte parecia acalmar o coração de Gabriel. Ele estava começando a entender que as respostas que buscava não viriam na forma de explicações lógicas ou soluções fáceis. A vida continuaria a ser imprevisível, marcada por momentos de alegria e sofrimento, mas a presença de Deus, aquela que ele agora percebia com mais clareza, era uma constante. Você vive, Gabriel, a voz disse com uma gentileza que tocou profundamente seu coração. E vivendo, você aprenderá a transformar a dor em sabedoria, a saudade em gratidão. Eu não prometo que será fácil, mas prometo que você nunca estará sozinho. Gabriel assentiu silenciosamente. Ele sabia que ainda haveria dias difíceis, que o vazio deixado por Emily nunca desapareceria completamente. Mas agora ele sentia algo novo, um fio de esperança. Não uma esperança vazia, mas uma confiança de que, de alguma forma,
ele poderia seguir em frente, e que em meio ao caos e à dor, ele nunca estaria verdadeiramente sozinho. Ele olhou para as estrelas mais uma vez, permitindo que a paz daquele momento penetrasse em seu coração. Ele ainda tinha muitas perguntas, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia encontrar as respostas no decorrer de sua jornada, e não apenas nas explicações. Com um último olhar para o riacho onde ele e Emily haviam passado tantos momentos juntos, Gabriel deu um passo para longe da ponte. E dessa vez, ele não sentiu o peso esmagador da perda. Sentiu a presença de algo maior, uma presença que sempre esteve ali, esperando pacientemente por ele. Gabriel desceu a colina em direção ao vilarejo, sentindo o peso em seu coração se suavizar gradualmente. A presença que o acompanhava agora não era algo visível, mas uma certeza silenciosa que de alguma forma estava ancorada dentro dele. Não havia mais a necessidade urgente de respostas imediatas, nem o desejo de entender tudo de uma vez. A jornada de reconciliação com a dor, ele percebia, era algo que levaria tempo, mas agora ele sabia que não precisaria fazê-la sozinho. Ao caminhar pelas ruas vazias do vilarejo, Gabriel olhou ao redor. Era noite alta, e poucas luzes estavam acesas nas casas. As janelas fechadas e as sombras longas davam ao lugar um ar tranquilo, quase intocado pelo tempo. Ele costumava andar por aquelas ruas com Emily, rindo das pequenas peculiaridades do vilarejo, comentando sobre como a vida ali parecia tão diferente do restante do mundo. Agora, caminhava sozinho, mas a solidão já não era tão sufocante. Passando pela praça central, onde um pequeno chafariz jorrava água suavemente, ele se deteve. A praça era o lugar onde, anos antes, ele e Emily haviam se encontrado pela primeira vez. Ele ainda conseguia visualizar os detalhes daquele dia com clareza. O sorriso tímido dela, os olhos brilhando à luz do entardecer e a sensação inexplicável de que ele havia encontrado algo que mudaria sua vida para sempre. Sentou-se em um dos bancos de madeira perto do chafariz, observando a água reluzente sob a luz da lua. As memórias de Emily ainda o acompanhavam, mas agora não havia mais a dor aguda que vinha sempre que ele pensava nela. Era uma dor diferente, uma saudade misturada com gratidão. Ele estava começando a perceber que poderia conviver com essa dor de forma saudável, que ela fazia parte dele, mas não precisava controlá-lo. Gabriel fechou os olhos, respirando profundamente. O ar da noite era fresco e por um momento ele se permitiu apenas sentir. Não pensar, não questionar, apenas estar presente no agora. Era como se ele estivesse aos poucos reconstruindo uma relação consigo mesmo, com o mundo e com o divino. Ela viveu plenamente, assim como você deve viver. A voz suave retornou mais uma vez, não como uma intrusão, mas como um sussurro familiar. A vida é um ciclo de encontros e despedidas, mas nenhum deles é o fim. Gabriel não se assustou. Ele já estava acostumado àquela presença, como uma companhia silenciosa que estava ali para guiá-lo. Abriu os olhos lentamente, olhando para o céu estrelado acima de si. Por mais que houvesse ainda dúvidas, ele sentia que as respostas não importavam tanto quanto antes. O que realmente importava era o que ele faria a partir de agora. Eu sinto falta dela, Gabriel admitiu, falando para o céu como se Emily pudesse ouvir. Mas acho que finalmente entendo. Eu não estava pronto para seguir em frente, porque eu achava que seguir em frente significava esquecer. As palavras eram difíceis de dizer, mas havia verdade nelas. Gabriel finalmente percebia que continuar com sua vida não era uma traição à memória de Emily. Muito pelo contrário, era uma homenagem a tudo que eles haviam compartilhado. O amor nunca é esquecido, a voz respondeu. Ele apenas muda de forma. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Gabriel. Ele pensou em tudo o que Emily havia sido para ele, a amiga, a companheira, a parceira de vida. E apesar de ainda doer, a lembrança dela trazia um conforto que ele não sentia antes. Ele sabia que mesmo sem ela fisicamente ao seu lado, a presença de Emily continuaria a viver dentro dele, nas escolhas que faria e nas lições que havia aprendido. O som da água no chafariz trouxe Gabriel de volta ao presente. Ele ficou ali, em silêncio, por um longo tempo, permitindo que as memórias, a presença de Deus e a tranquilidade da noite se fundissem em algo que ele não podia explicar, mas podia sentir. Era uma aceitação lenta e gentil, um processo que ele estava apenas começando a entender, mas que sabia que o levaria adiante. Finalmente, com um suspiro, Gabriel se levantou. As estrelas ainda brilhavam intensamente.
E ele sentia como se pela primeira vez em muito tempo estivesse pronto para voltar para casa. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O caminho à frente seria longo, ele sabia, mas agora ele estava preparado. Ao deixar a praça e caminhar em direção à sua casa, a voz falou mais uma vez, suave e clara como sempre. A jornada ainda não terminou, Gabriel. Ainda há muito a descobrir, mas lembre-se, eu estarei com você em cada passo. Gabriel sorriu levemente. Ele não tinha todas as respostas e talvez nunca tivesse, mas pela primeira vez em muito tempo, isso parecia estar tudo bem. Ele não estava sozinho, nunca esteve. E com essa certeza, ele seguiu adiante. A casa de Gabriel era pequena e simples, localizada na periferia do vilarejo, rodeada por árvores que sussurravam com o vento noturno. Ele abriu a porta com cuidado, como se não quisesse perturbar o silêncio acolhedor que parecia preencher o ambiente. O ar dentro estava fresco, e o cheiro suave das velas que ele havia acendido antes de sair ainda pairava no ar. Por meses aquela casa havia sido um refúgio de dor, um lugar onde Gabriel se escondia do mundo. Cada canto, cada objeto parecia estar impregnado da memória de Emily. As fotos na estante, os livros que ela gostava de ler, o perfume dela ainda presente nas almofadas. Até então, tudo ali parecia ser um lembrete constante de sua ausência, um eco de uma vida que ele não poderia mais ter. Mas ao entrar naquela noite, algo era diferente. Gabriel não sabia dizer o que havia mudado exatamente, mas a casa, de repente, parecia menos opressiva, menos sufocante. Ele olhou em volta, permitindo-se sentir o ambiente sem o filtro da dor que sempre acompanhava cada lembrança. Caminhando lentamente, ele parou diante da estante, onde uma foto de Emily sorrindo estava em destaque. Era uma imagem que ele evitava olhar diretamente por muito tempo, temendo a onda de tristeza que sempre surgia quando via aquele sorriso que ele jamais veria novamente. Mas dessa vez, ele se permitiu encarar a foto. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas pela primeira vez, não eram lágrimas de desespero, e sim de saudade. Uma saudade que, embora ainda fosse dolorosa, carregava também uma doçura. Eu sinto sua falta todos os dias, ele disse suavemente, passando o dedo pelo contorno da moldura. Mas acho que estou começando a entender. Você nunca foi embora de verdade. Ele se sentou no sofá, a foto ainda em suas mãos. De alguma forma, a presença de Emily era quase tangível ali. Não física, mas no amor que eles haviam compartilhado e nas memórias que haviam construído juntos. E agora ele começava a aceitar que a vida deveria continuar, não apesar da ausência dela, mas por causa do que eles viveram. A morte nunca é o fim, Gabriel. A voz familiar ressoou novamente, como uma suave brisa que atravessava o ambiente. Aquilo que é verdadeiro permanece, mesmo quando a forma física se vai. Gabriel sentiu aquelas palavras ecoarem em sua alma. Ele lembrou-se de algo que Emily costumava dizer. O amor nunca acaba, ele só muda de forma. Na época, ele achava que era uma frase poética, mas agora via a profundidade dessas palavras. O amor que ele sentia por ela não havia morrido com sua partida. Estava ali, vivo, moldando quem ele era, quem ele ainda se tornaria. Ele respirou fundo, sentindo o peso no peito se aliviar um pouco mais. Aquela voz, aquela presença, estava sempre com ele, oferecendo uma nova perspectiva para suas dores e medos. E agora ele começava a perceber que Deus não estava lá para apagar sua dor, mas para dar-lhe força para suportá-la, para transformá-la em algo que pudesse enriquecer sua vida, em vez de destruí-la. Então, o que vem agora? Gabriel perguntou, olhando para o teto, como se esperasse ver as estrelas mesmo de dentro da casa. Agora você vive, a voz respondeu suavemente, mas com uma certeza inabalável. A vida que você tem diante de você é cheia de possibilidades. Não há respostas prontas, mas há um caminho a ser percorrido. E eu estarei com você em cada passo. Gabriel fechou os olhos, sentindo a verdade daquelas palavras reverberar dentro de si. Ele sabia que ainda haveria momentos de tristeza, dias em que a ausência de Emily pareceria insuportável. Mas pela primeira vez, ele sentia que poderia encontrar um novo caminho, algo além da dor. A presença de Deus, que antes ele acreditava estar ausente, agora era uma companheira constante. Abrindo os olhos novamente, Gabriel levantou-se do sofá e caminhou até a pequena cozinha. Ele pegou um copo d'água e ficou ali, em pé, olhando pela janela para as árvores balançando ao vento. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não o assustava. Ele sabia que de alguma forma as coisas ficariam bem. Que a dor faria parte de sua jornada, mas que não precisaria carregá-la sozinho.
Havia beleza a ser encontrada na vida novamente, e ele estava pronto para buscar essa beleza, mesmo que isso significasse começar devagar. O som do vento parecia uma música suave lá fora, e Gabriel permitiu que aquela melodia o acalmasse. Ele sorriu para si mesmo, um sorriso tímido, mas genuíno. Havia esperança. A noite avançava, e Gabriel, agora mais tranquilo, subiu as escadas em direção ao quarto. Deitou-se na cama, o corpo cansado, mas a mente em paz. E antes de adormecer, sentiu a presença de Deus ao seu lado, uma presença silenciosa, mas constante. Um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, ele nunca estava verdadeiramente só. Os primeiros raios do sol penetravam pela janela, banhando o quarto com uma luz suave e dourada. Gabriel despertou lentamente, sentindo o calor suave da manhã em sua pele. Ao abrir os olhos, ele se surpreendeu com a tranquilidade que o invadia. Pela primeira vez em meses, ele havia dormido profundamente, sem ser assombrado por pesadelos ou pela inquietação que costumava tomar conta de suas noites. Ele permaneceu deitado por um tempo, apenas escutando os sons da manhã. O cantar distante dos pássaros, o murmúrio leve do vento. A paz daquela manhã refletia algo que ele estava começando a sentir em seu interior. Uma aceitação lenta e progressiva de que a vida ainda seguia seu curso, apesar das perdas que ele havia enfrentado. Levantando-se com calma, Gabriel atravessou o quarto e foi até a janela. Ao olhar para fora, ele viu a pequena trilha que levava ao centro do vilarejo, banhada pela luz matinal. Uma parte dele hesitava em sair e interagir com o mundo além de sua casa, mas outra parte, mais forte, começava a despertar. Havia uma nova energia surgindo em seu coração, uma vontade de redescobrir o que estava além de sua dor. Está na hora de sair, ele murmurou para si mesmo, como se precisasse de um lembrete. Após se vestir e tomar um café simples, Gabriel decidiu caminhar até a praça central. Era um lugar que ele sempre evitara desde a morte de Emily, pois cada esquina parecia carregada de memórias de momentos que eles haviam compartilhado. Mas hoje era diferente. Ele sentia que estava pronto para enfrentar esses lugares, não com o peso da dor, mas com o reconhecimento do que havia sido bom e verdadeiro. Ao sair de casa, o ar fresco da manhã o envolveu, trazendo uma sensação de renovação. Gabriel respirou fundo, permitindo-se sentir o frescor da natureza ao seu redor. Como se o ar limpo estivesse purificando não apenas seus pulmões, mas também sua alma. Cada passo que ele dava parecia mais leve do que o anterior, como se o fardo que carregava estivesse se dissipando, pouco a pouco. Quando chegou à praça, as ruas já começavam a ganhar vida com o movimento das pessoas. Crianças corriam brincando, e alguns vendedores arrumavam suas barracas no mercado local. Gabriel observou a cena com uma nova perspectiva. O vilarejo, que antes parecia congelado no tempo, agora parecia pulsar com uma energia que ele não havia percebido antes. Tudo estava vivo, se movendo, e ele, de alguma forma, fazia parte disso. Ele caminhou até o chafariz no centro da praça e se sentou no mesmo banco onde havia estado na noite anterior. O som da água correndo parecia mais suave à luz do dia, e Gabriel permitiu-se relaxar por um momento, apenas observando a vida ao seu redor. A vida continua, Gabriel. A voz suave falou novamente, como se lesse seus pensamentos. Cada momento é uma nova chance de viver, de criar, de amar. Gabriel sorriu para si mesmo, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Ele sempre soubera que a vida não parava, mas era como se, até então, ele estivesse preso em um ponto congelado no tempo, incapaz de seguir em frente. Agora, sentado ali, ele sentia uma liberdade que não sentia há muito tempo. A liberdade de escolher viver de novo, de encontrar beleza mesmo nas coisas simples. Ele olhou ao redor, observando as pessoas que passavam, e algo curioso começou a surgir dentro dele. Um desejo de se reconectar com o mundo, de encontrar novas formas de interagir, de criar novas memórias. A ideia de permanecer preso ao passado não parecia mais necessária. Emily sempre faria parte dele, mas agora ele sabia que precisava dar novos passos, encontrar novas direções. Levantou-se do banco, inspirando profundamente o ar fresco da manhã. Ele decidiu que aquele seria o primeiro de muitos dias em que ele sairia de casa e exploraria o vilarejo, as montanhas, os lugares que antes traziam dor. Havia um desejo em seu coração de redescobrir o mundo com olhos diferentes, de se permitir viver sem culpa. Enquanto caminhava pela praça, um pensamento o invadiu. Ele poderia talvez voltar a fazer algo que sempre amou, mas que havia deixado de lado durante os momentos mais difíceis.
Gabriel gostava de pintar, algo que Emily sempre encorajou nele. A arte era sua forma de expressar o que sentia, de conectar-se consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Mas desde a morte de Emily, seus pincéis han ficado guardados, cobertos por uma camada de poeira, como um símbolo da estagnação em sua vida. Talvez eu devesse voltar a pintar, ele disse para si mesmo, quase como se testasse a ideia. A ideia parecia revigorante. Pintar sempre fora uma forma de cura, e ele sabia que poderia ser uma maneira de processar tudo o que estava sentindo, de transformar a dor em algo belo. A própria vida, com suas luzes e sombras, poderia ser uma inspiração. Talvez através da arte, ele encontrasse uma forma de reconectar-se não apenas com o mundo, mas com sua própria essência. A criação é uma forma de honrar a vida, a voz suave retornou, trazendo consigo um calor reconfortante. É assim que você pode transformar o que sente em algo que inspire os outros. Gabriel assentiu para si mesmo, sabendo que havia encontrado um novo propósito. Ele voltaria para casa, limparia seus pincéis e começaria de novo. Não sabia o que pintaria, nem como seriam as primeiras tentativas, mas estava determinado a começar. E isso por si só já era uma vitória. Com passos firmes e uma nova esperança em seu coração, Gabriel voltou para casa, sentindo que a cada dia estava mais próximo de reencontrar a si mesmo. Gabriel entrou em sua casa com uma sensação de urgência, algo que não sentia há muito tempo. Cada passo que ele dava parecia carregado de um propósito renovado, e pela primeira vez em meses, ele estava ansioso para fazer algo novo. Ao fechar a porta atrás de si, seus olhos pousaram em uma prateleira no canto da sala. O lugar onde há muito tempo ele havia guardado seus pincéis e tintas. Caminhou até lá, sentindo a madeira da prateleira áspera sob seus dedos, e retirou uma pequena caixa coberta por uma fina camada de poeira. Dentro estavam seus antigos materiais de pintura, esquecidos e intocados, desde que sua vida havia sido tragada pelo luto. Ele abriu a caixa com cuidado, sentindo um misto de nostalgia e hesitação. Os pincéis, embora desgastados, ainda estavam bons. As tintas um pouco secas, mas nada que um pouco de solvente não pudesse resolver. Gabriel carregou a caixa até a mesa próxima à janela, onde a luz natural entrava suavemente, iluminando o ambiente com um brilho reconfortante. Aquele pequeno canto de sua casa, que antes parecia vazio, agora parecia o lugar perfeito para redescobrir sua paixão. Sentado diante dos materiais, ele observou tudo por um momento, como se estivesse se preparando para um reencontro consigo mesmo. Havia algo de sagrado naquele gesto, como se ele estivesse prestes a mergulhar em algo profundamente íntimo. Pintar sempre fora uma forma de comunicação para ele, uma maneira de processar emoções que palavras muitas vezes não conseguiam expressar. E agora, diante do que havia passado, parecia o único caminho possível para expressar o que estava sentindo. Ele começou a preparar o material, limpou os pincéis com cuidado, abriu as tintas, misturando-as até obter as cores desejadas. Cada gesto era feito com calma, quase como um ritual de reconexão. A textura da tinta em suas mãos o fazia lembrar dos dias em que ele e Emily passavam horas juntos, ela lendo um livro enquanto ele pintava, em um silêncio confortável. Quando o primeiro toque do pincel encontrou a tela, algo dentro de Gabriel se libertou. Era como se todas as emoções que ele havia acumulado, todo o peso que carregava, começassem a fluir para fora de seu corpo através daquela pequena ponta de cerdas. Ele não sabia exatamente o que estava pintando, mas isso não importava. O ato de criar era o que o preenchia, o que o fazia sentir-se vivo novamente. O tempo passou sem que ele percebesse. O sol, que antes iluminava a sala, agora começava a descer no horizonte, e Gabriel se viu imerso em sua obra. A cada nova pincelada, ele sentia como se estivesse dando forma a algo que há muito tempo precisava ser expresso. Não apenas a dor, mas também a beleza que ainda existia dentro dele, que sempre esteve ali, esperando para ser redescoberta. Quando finalmente parou e deu um passo para trás, Gabriel olhou para a tela com uma mistura de surpresa e satisfação. O que ele havia criado não era uma obra perfeita, mas era honesta. As cores vibravam com uma intensidade que refletia suas emoções, e a composição, embora abstrata, capturava o que ele sentia. Havia luz e sombra, dor e esperança. Era a representação de sua própria jornada até aquele momento. Enquanto observava a pintura, sentiu novamente aquela presença silenciosa, como se Deus estivesse ali, ao seu lado, assistindo ao processo. Ele não precisou de palavras para entender o que aquilo significava.
A criação, o ato de transformar sentimentos em arte, era uma forma de comunhão com o divino, uma maneira de dar sentido ao caos interior. A arte é uma forma de curar. A voz familiar surgiu em sua mente, mais suave do que nunca. Você está começando a transformar sua dor em algo maior, Gabriel. Continue. Gabriel sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava no caminho certo. Havia algo poderoso em criar, em expressar suas emoções de uma maneira tangível. Não era apenas uma maneira de lidar com a perda de Emily, mas também uma forma de celebrar o amor que eles haviam compartilhado e que continuava a viver dentro dele. Ele olhou para a tela uma última vez antes de se afastar, deixando as tintas secarem ao ar da noite. A sensação de realização o encheu de calma. E embora soubesse que ainda havia um longo caminho pela frente, sentia que estava finalmente começando a dar os primeiros passos na direção certa. Naquela noite, antes de dormir, Gabriel sentou-se perto da janela e olhou para o céu estrelado. Pensou em Emily, como sempre fazia, mas desta vez, o pensamento não veio acompanhado da tristeza esmagadora. Ele pensou em todas as coisas que ela o havia ensinado, nas conversas que tiveram, nos momentos que compartilharam, e percebeu que, de alguma forma, ela sempre estaria com ele, não apenas como uma memória, mas como uma parte viva de sua alma. Obrigado, ele sussurrou para o céu com um coração cheio de gratidão. Ao se deitar para dormir, Gabriel fechou os olhos com um leve sorriso no rosto. O futuro ainda era incerto, e ele sabia que enfrentaria novos desafios. Mas agora, ele estava armado com algo que não tinha antes. A certeza de que a vida poderia ser bela novamente, de que ele poderia encontrar significado na criação, no amor e na presença constante que o acompanhava. Nos dias que se seguiram, Gabriel fez da pintura sua rotina. Todas as manhãs ele acordava com uma nova disposição, algo que não sentia desde que a perda de Emily o havia mergulhado no vazio. Sua pequena sala de estar, antes um lugar de luto silencioso, agora estava cheia de telas secando e de pincéis espalhados pela mesa. As cores que ele misturava com cuidado e paciência eram reflexos de seu estado interior. Uma jornada entre dor e esperança, sombra e luz. Ele não pintava com um objetivo específico. Não havia uma expectativa de que algo concreto emergisse de seu trabalho. Gabriel simplesmente deixava que as emoções fluíssem para a tela, sem restrições, e o resultado era sempre inesperado. Havia algo terapêutico naquelas horas que ele passava diante da tela, como se cada pincelada o ajudasse a reorganizar os pedaços quebrados de sua alma. Aos poucos, ele percebeu que o que estava pintando não era apenas o reflexo de sua dor ou saudade, mas também de uma nova visão do mundo. Ele começou a enxergar a beleza nas pequenas coisas. O movimento das folhas ao vento, o brilho do sol pela manhã, o som da água correndo no riacho. Era como se ele estivesse redescobrindo o que significava viver, sentindo as coisas de uma maneira que havia se tornado impossível durante seu luto. Numa manhã, enquanto pintava, Gabriel ouviu uma batida leve na porta. Ele franziu a testa surpreso, já que raramente recebia visitas desde que se isolara do mundo após a morte de Emily. Caminhou até a porta, limpando as mãos manchadas de tinta em um pano velho, e abriu-a. Do lado de fora estava Clara, uma das moradoras mais antigas do vilarejo. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhar gentil. Ela segurava uma cesta com pães frescos e um sorriso caloroso. "Bom dia, Gabriel. Espero não estar incomodando", disse ela, os olhos brilhando debaixo do chapéu de palha que usava para se proteger do sol. "Eu passei pela padaria e pensei que você poderia gostar de algo fresco para o café da manhã." Gabriel ficou momentaneamente sem palavras. Não estava acostumado a esse tipo de gesto, especialmente porque havia se afastado de quase todos nos últimos meses. Ele não tinha certeza de como reagir, mas o calor na voz de Clara e o sorriso em seu rosto o fizeram relaxar. "Obrigado, Clara", ele disse, aceitando a cesta. "Não precisava, mas eu realmente agradeço." Ela sorriu, acenando com a mão, sem pressa de ir embora. "Nós nos preocupamos com você, sabe?" Clara disse suavemente. "Sabemos o quanto você amava a Emily e entendemos que foi difícil para você. Mas ficamos felizes em ver que você está começando a sair de novo, a viver um pouco mais. Todos nós sentimos sua falta." Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro de Gabriel. Ele não havia percebido o quanto seu isolamento havia afetado não apenas a si mesmo, mas também os outros. Clara e os outros moradores sempre foram parte de sua vida,
E ele, imerso em seu próprio sofrimento, nunca havia considerado o quanto sua ausência também poderia. Tio. Eu estive perdido por um tempo, Gabriel admitiu, olhando para o chão antes de levantar os olhos para encontrar os de Clara novamente. Mas acho que estou começando a encontrar meu caminho de volta. Clara sentiu, como se entendesse perfeitamente. Isso é tudo o que importa, ela disse. Ninguém espera que seja fácil, mas todos nós estamos aqui para você quando precisar. Gabriel sorriu com gratidão, algo que veio naturalmente, sem o peso do passado. Obrigado, Clara. Isso significa muito para mim. Ela deu um último aceno, e enquanto se afastava, Gabriel ficou parado na porta, observando-a caminhar pelo vilarejo. O calor que sentiu com aquele simples gesto de gentileza foi algo que ele não esperava, e percebeu que, assim como a pintura o ajudava a curar, a conexão com os outros também era uma parte essencial de sua jornada. Fechou a porta, levando a cesta para a cozinha. Enquanto preparava o café da manhã, o pensamento de Clara e suas palavras continuavam a ressoar em sua mente. Talvez parte de sua cura envolvesse mais do que apenas estar em paz consigo mesmo. Talvez fosse hora de se reconectar com as pessoas ao seu redor, de abrir espaço para o mundo novamente. Depois de comer, Gabriel saiu para dar um passeio pelo vilarejo. O sol estava quente e o vilarejo estava cheio de vida. Ele cruzou com várias pessoas que acenaram ou pararam para cumprimentá-lo. E ele retribuiu os sorrisos, sentindo-se mais conectado com o lugar do que havia se sentido em muito tempo. A praça, o mercado, até as ruas de paralelepípedos que ele e Emily costumavam percorrer, pareciam diferentes agora. O mundo ainda estava cheio de beleza, e ele estava começando a vê-la novamente. De volta à sua casa, Gabriel sentou-se em frente à tela inacabada. As cores vibrantes da pintura refletiam seu estado emocional. Ele sabia que, assim como a obra que estava criando, sua vida era um processo, algo que estava se formando a cada dia, a cada escolha, a cada passo. E agora, ele estava disposto a dar esses passos, não apenas dentro de si, mas também em direção aos outros. A vida é uma criação contínua, a voz familiar sussurrou em sua mente, como uma brisa suave. E você está começando a se reconectar com a criação que está ao seu redor. Gabriel sorriu para si mesmo, pegando o pincel mais uma vez. Sabia que sua jornada ainda estava apenas começando, mas agora ele estava cercado de cores, de vida e de possibilidades. Os dias de Gabriel passaram a ter um ritmo próprio. Cada manhã ele acordava com uma sensação de propósito renovado, dedicado à sua arte e à reconexão com o mundo ao seu redor. Suas caminhadas pelo vilarejo se tornaram parte da rotina, e ele começou a apreciar pequenos gestos de gentileza, tanto dados quanto recebidos. A cada dia, Gabriel percebia mais claramente como estava reaprendendo a viver, mas ainda havia um sentimento não resolvido em seu peito. Uma sombra que, de alguma forma, permanecia escondida. Apesar de sua nova rotina e dos momentos de paz que vinha experimentando, Gabriel sabia que ainda faltava algo. Era como se uma parte de seu coração estivesse presa em algum lugar do passado, um lugar que ele evitava explorar. E esse lugar estava profundamente ligado à última fase da vida de Emily. Uma manhã, enquanto se sentava à mesa para começar uma nova pintura, algo o fez parar. Seu olhar caiu sobre um caderno que ele mantinha na estante ao lado. Era o diário de Emily, algo que ele havia evitado abrir desde sua morte. Ele sabia que ela escrevia frequentemente, mas nunca havia se permitido ler suas últimas palavras, temendo o que pudesse encontrar. Respirando fundo, Gabriel pegou o caderno, sentindo o peso emocional que ele carregava. Ele se sentou lentamente, passando os dedos pela capa, lembrando-se das noites em que Emily escrevia com concentração, como se o ato de colocar seus pensamentos no papel fosse uma forma de organizar suas emoções. Finalmente abriu o diário na última página escrita. O cheiro do papel velho encheu suas narinas enquanto ele começava a ler. As palavras de Emily eram suaves e cuidadosas, refletindo a calma que ela sempre carregava consigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Querido Gabriel, sei que o fim está próximo. Posso sentir isso em meu corpo e em minha alma. Não tenho medo, porque sei que tudo isso faz parte de algo maior. Tenho pensado muito sobre a nossa vida juntos, sobre o que construímos, e só consigo sentir gratidão. Sei que vai ser difícil para você e isso parte meu coração. Mas por favor, não se perca no sofrimento. Quero que você viva, que encontre um novo caminho, que continue criando. Você sempre foi o artista da nossa história, e eu quero que isso nunca mude.
Gabriel sentiu os olhos arderem enquanto continuava a leitura, mas ele não se deixou parar. Eu sei que às vezes você se sente como se pudesse ter feito mais, ou que talvez não tenha sido o suficiente. Mas a verdade, Gabriel, é que você foi tudo o que eu precisava. Você me deu amor, e é isso que eu levarei comigo. O amor que compartilhamos sempre será a parte mais importante de mim. Então, quando tudo parecer escuro, lembre-se de que o amor nunca morre. Ele apenas muda de forma. As últimas palavras de Emily pareciam uma resposta a todas as perguntas que ele havia feito a Deus, as dúvidas que ainda o assombravam. O perdão que ele buscava não vinha apenas de fora, mas também de dentro. Ele precisava perdoar a si mesmo por não ter conseguido salvá-la, por ter se perdido no luto e por ter fechado as portas para o mundo. As lágrimas caíam e iam livremente agora, enquanto Gabriel fechava o diário com delicadeza, como se estivesse fechando um capítulo importante de sua vida, mas não um que seria esquecido. A dor que ele sentia ainda estava ali, mas junto a ela havia algo novo: aceitação. Emily não queria que ele se prendesse à culpa ou ao arrependimento. Ela queria que ele vivesse, que continuasse a encontrar beleza, que voltasse a ser o homem que ela amava. Gabriel passou a mão pelos olhos, enxugando as lágrimas. Levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o vilarejo, que agora parecia tão cheio de vida. Ele percebeu que, para seguir em frente completamente, precisava perdoar a si mesmo. Perdoar-se por todas as vezes que se julgou insuficiente, por todas as vezes que sentiu que havia falhado com ela. Ele lembrou das palavras que Deus havia lhe dito durante seus momentos de solidão. Que o sofrimento fazia parte do processo, que não havia respostas fáceis, mas que a presença divina estava sempre ali. Naquele momento, ele finalmente compreendia o que isso significava. Não era sobre encontrar respostas para tudo, mas sobre aceitar que ele havia feito o melhor que podia, e que isso era o suficiente. Você foi tudo o que eu precisava, ele murmurou para si mesmo, repetindo as palavras de Emily, deixando que elas finalmente encontrassem um lugar em seu coração. O dia estava claro, e o sol iluminava as montanhas à distância. Gabriel sabia que ainda haveria desafios, dias difíceis em que a saudade apertaria, mas agora ele estava pronto para enfrentá-los com um novo entendimento. O amor que ele e Emily compartilharam não havia desaparecido. Ele ainda estava lá, em sua arte, em suas memórias, em cada gesto que ele fazia em direção ao futuro. Perdoar-se era o último passo que ele precisava dar. E agora, ao fechar o diário e deixá-lo na estante, ele sentiu que estava finalmente livre para seguir adiante. Com um último olhar para o horizonte, Gabriel pegou o pincel e voltou para sua tela. As cores vivas já começavam a se formar em sua mente, e ele sabia exatamente o que faria. A criação era sua forma de honrar tudo o que havia vivido, tudo o que havia perdido, e tudo o que ainda estava por vir. Ele não estava sozinho, e mais importante, ele sabia disso. Os dias que se seguiram à leitura do diário de Emily marcaram uma nova fase na vida de Gabriel. Ele acordava todas as manhãs com um sentimento de leveza que há muito não experimentava. A dor ainda estava lá, é claro, mas havia algo diferente agora. Era como se o peso que antes o esmagava tivesse sido substituído por uma saudade doce e suportável. Emily nunca estaria realmente longe, e isso lhe trazia paz. Naquela manhã, enquanto ele arrumava suas coisas para começar mais um dia de pintura, Gabriel sentiu uma ideia se formar em sua mente. Uma ideia que havia surgido vagamente dias antes, mas que agora se apresentava de forma clara. Ele sabia que não poderia continuar se escondendo apenas na arte. A pintura o ajudava a processar suas emoções, mas sentia que o próximo passo envolvia algo mais: compartilhar o que havia aprendido. Ele se sentou à mesa, com uma xícara de café quente nas mãos, observando a luz suave da manhã entrar pela janela. Estava na hora de levar sua jornada a outros, de se reconectar verdadeiramente com as pessoas, assim como Clara havia feito com ele ao lhe trazer pães frescos. Ele queria devolver ao mundo o que havia aprendido, mostrar que mesmo nas profundezas do luto, havia uma saída. E ele sabia exatamente como começar. Gabriel pegou um bloco de papel e começou a rabiscar ideias. Ele pensava em organizar uma exposição de suas pinturas, uma pequena mostra para as pessoas do vilarejo. Mas essa exposição não seria apenas sobre a arte em si, mas sobre o processo de cura, sobre como cada pincelada representava uma etapa de sua jornada. Ele queria que as pessoas vissem que era possível seguir em frente, mesmo quando a vida parecia insuportavelmente dolorosa.
Enquanto escrevia, sentiu uma chama de empolgação crescer dentro de si. Não era apenas sobre a exposição, era sobre compartilhar sua história, sua transformação. Ele pensou em criar um evento na Praça Central, onde as pessoas pudessem se reunir, conversar, refletir sobre suas próprias experiências. Ele imaginou um espaço onde todos pudessem se conectar através de suas histórias, onde o luto, o amor e a esperança pudessem coexistir de forma harmoniosa. Gabriel passou o restante do dia mergulhado nesses pensamentos, esboçando planos, organizando ideias e finalmente sentindo que estava pronto para dar o próximo passo. Ao anoitecer, ele já havia decidido. No final daquela semana, faria sua primeira exposição pública e convidaria todo o vilarejo. Nos dias que se seguiram, Gabriel se dedicou a preparar suas telas, organizando suas pinturas de maneira que cada uma contasse uma parte de sua história. Ele revisitou as emoções que havia colocado em cada uma delas, desde as primeiras, marcadas pela dor aguda da perda, até as mais recentes, cheias de cores vivas e esperança renovada. Cada pintura era um reflexo de seu coração, um testemunho de sua jornada de cura. Quando o dia da exposição finalmente chegou, Gabriel se levantou antes do sol, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Ele arrumou as últimas telas e fez os ajustes finais no espaço que havia montado na praça. Algumas pessoas já começavam a chegar, curiosas sobre o que ele havia preparado. Vários moradores do vilarejo, incluindo Clara, apareceram para apoiá-lo, e o ambiente se encheu de uma energia tranquila e acolhedora. Conforme as pessoas passeavam pela exposição, Gabriel observava as reações de cada um. Alguns ficavam em silêncio diante das telas, enquanto outros discutiam entre si sobre o que viam, sobre o que sentiam. Clara se aproximou de uma das pinturas mais abstratas, uma tela cheia de cores vibrantes e traços que pareciam dançar sobre a superfície. "É linda", disse ela com um sorriso suave. "Parece que essas cores estão contando uma história de alguém que encontrou seu caminho de volta à luz." Gabriel sorriu para ela, sentindo uma onda de gratidão. "Foi isso que eu tentei fazer", ele respondeu. "Contar a história do meu luto, mas também da esperança." Cada pincelada foi uma forma de me reencontrar. Clara sentiu, tocada pelas palavras dele. "E acho que você conseguiu. Acredito que todos nós podemos ver um pouco de nós mesmos nessas telas. Todos nós perdemos algo ou alguém. E ver que há uma forma de continuar é uma mensagem que todos precisam ouvir." Gabriel olhou ao redor, percebendo que muitas pessoas estavam realmente conectadas com o que ele havia criado. O vilarejo, tão pequeno e tranquilo, era um lugar cheio de histórias não contadas, de perdas, de amores, de esperança. E agora, ele fazia parte desse tecido novamente. Não apenas como alguém que estava em luto, mas como alguém que havia encontrado uma maneira de seguir em frente. Ao final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Gabriel reuniu as pessoas ao redor da praça para um pequeno discurso de agradecimento. Ele se levantou, com o coração cheio de gratidão, e começou a falar. "Hoje eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, por compartilharem este momento comigo. Nos últimos meses, passei por uma jornada difícil, cheia de dor e perda. Quando perdi Emily, achei que nunca mais encontraria uma razão para seguir em frente. Mas, aos poucos, aprendi que o amor nunca morre. Ele muda, ele se transforma e continua nos guiando. Essas pinturas que vocês veem aqui hoje são um reflexo da minha própria jornada. Uma jornada que, embora ainda inacabada, me trouxe de volta à vida." As pessoas ouviram em silêncio, absorvendo suas palavras. "Quero que todos saibam que não importa o que estejam enfrentando, há sempre esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, há algo dentro de nós que pode nos levar de volta à luz. E é isso que eu espero que vocês levem daqui hoje. A certeza de que, por mais difícil que seja o caminho, nós nunca estamos sozinhos." Houve um momento de silêncio após suas palavras, seguido por aplausos gentis e sorrisos calorosos. Gabriel sentiu que, naquele momento, havia completado um ciclo. Ele havia aceitado sua dor, se perdoado, e agora estava compartilhando sua história com o mundo, com as pessoas que, assim como ele, também estavam em suas próprias jornadas. Quando a exposição terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Gabriel olhou para o céu, agora tingido pelos últimos raios de sol. A presença silenciosa que sempre o acompanhara ainda estava ali, e ele soube mais do que nunca que havia encontrado seu caminho. Ele respirou fundo, sentindo a brisa suave da noite começar a soprar, e com o coração em paz, deu um passo adiante.
em direção ao que quer que a vida tivesse a lhe oferecer.